Olá, meus amores, em amor vos saúdo, espero-vos bem. Vê se vocês têm rede suficiente, vamos lá ver. Então, hoje senti vir falar um bocadinho convosco. Provavelmente ainda não é hoje que eu vos vou dizer como fazerem uma reunião de almas, porque isso é uma meditação que eu vou procurar fazer convosco com toda a tranquilidade. Quem sabe agora na próxima lua, ok? Possamos fazê-la em conjunto, ir ao encontro dos nossos entes queridos que já transitaram, para harmonizarmos e darmos luz, paz e harmonia aos nossos ancestrais, à nossa relação com todos os nossos ancestrais, mas também às maldições que nós autogeramos sempre que negamos a presença deles na nossa vida. E então fica a promessa. Na próxima lua, na próxima lua nova, vamos fazer. Próxima lua nova, na próxima lua cheia, agora nem sei às quantas ando, sou sincera. Na próxima lua, vamos fazer depois então essa meditação, tá bem? Mas eu hoje queria vir conversar convosco. Eu vou baixar aqui um bocadinho, vou minimizar aqui a luz no outro ecrã que eu estava a trabalhar um pouco. Hoje vim e quis vir conversar um bocadinho convosco, porque efetivamente há uma grande diferença que eu não sei se tive a oportunidade de conversar isso, que é entre o sentir e a emoção. Eu já o disse várias vezes, mas vou-me centrar, acho que já o disse várias vezes, mas vou-me centrar mais nesse contexto hoje. Aquilo que nos permite estarmos anos e anos e anos agarrados a uma situação, não é? Principalmente uma situação que gera ressentimento, ou por exemplo, vivermos uma vida inteira com um padrão de raiva, isso significa que a base desse padrão está nas emoções, ok? Tal como vivermos uma vida inteira num padrão de medo, em padrões de ego, em padrões de resistência. Ou seja, o que é que são esses padrões? Esses padrões podem assumir muitas formas. Podem assumir a falta de amor próprio, podem assumir a necessidade de validação, podem assumir o medo da não aceitação dos outros, que também tem a ver com a necessidade de validação, não é? Podem assumir a máscara de a pessoa se querer conforme com todos e querer agradar a todos e querer ajudar a todos, e esquecer-se muitas vezes que essa dádiva não é uma dádiva de coração, é só uma dádiva para ser aceite, só uma dádiva para ficar bem, só uma dádiva para gostarem de si. E muitas vezes todos esses comportamentos, o que é que eles mostram? Uma imensa falta de amor próprio, um imenso medo de ficar sozinho, um imenso medo de julgamento. E quanto mais medo nós temos de julgamento dos outros, mais facilmente julgamos os outros também. Porque acima de tudo estamos-nos a julgar a nós próprios. E isso é como se costuma dizer, uma pescadinha de rabo na boca. Porque se nós não nos conseguirmos amar, nunca vamos conseguir amar o outro. Por isso é que todo o processo do autoconhecimento é um mergulho dentro. É um mergulho ao nosso coração. É um mergulho à nossa raiz, que é também a nossa terra. E as pessoas não falam muito nisso. O que é a nossa terra? A nossa terra são os nossos ancestrais. Uma árvore cortada, uma árvore sem raiz, é um tronco, já não é uma árvore, percebem? E quando nós nos permitimos perceber onde é que estão as nossas raízes e como é que elas estão fundamentadas no solo e como é que estão ancoradas na nossa ancestralidade, de que forma nós permitimos-nos curar e permitimos-nos honrar. Por exemplo, na minha família tem havido padrões profundos de o amor estar associado a um sofrimento atroz. Tem havido padrões, e todos vocês sabem as vossas histórias familiares. Eu tive ancestrais meus que tiveram muita abundância e acabaram por morrer sozinhos na miséria e abandonados pelos filhos porque tinham cometido atos
de luxúria, de abandono das mulheres, de ter muitas amantes, outras circunstâncias, não é? Tive outros ancestrais que se metiam, que tinham vícios também, não é? Outros que se julgavam superiores a outros e eram capazes de maledicência. Tive eu e tivemos todos. Agora, vocês provavelmente devem saber nas histórias da família e nas guerras que muitas vezes há na família, quais são os padrões que se têm estado a manter. E porquê é que eu estou a falar nisso? Porque os padrões que se mantêm na nossa família, sem nós os honrarmos e libertarmos, são os padrões que vão estar em ação, não é? São os padrões que vão estar em ação na nossa vida e que regem, lá está, são as nossas maldições autogeradas. Porque fomos nós que escolhemos a família em que nascemos. A maior parte das vezes, essa família em que nascemos, já nascemos com esses mesmos entes queridos noutras vidas. Ou seja, há um processo encarnatório em comum ao longo de muitas vidas. Também há um ditado muito antigo que diz que os erros dos nossos avós, quem os paga somos nós, mas que, e há outro que até diz que o pecado de um pai, ou disparate, não, disparate seria eu a dizê-lo, que o vício de um pai, ou se vamos usar o termo pecado, a maldição de um pai, está em ação durante 7 gerações. E nós muitas vezes não temos a mínima noção do que é que aconteceu há 7 gerações, não é? Isso não é fácil de acontecer, mas podemos perceber como é que os nossos pais vivem ou viveram e como é que os nossos avós vivem ou viveram. E ainda facilmente chegamos às histórias dos nossos bisavós. E muitas vezes, se olharmos para os nossos tios, se houver, para a vida dos primos, para os nossos irmãos, também vemos como é que esses padrões autogerados, esse tal karma familiar, se mantém geração após geração, muitas vezes sem conseguir ser inalterado. Por exemplo, aquelas pessoas que têm aquela crença arraigada que para terem sucesso têm de trabalhar até à exaustão. É porque já houve na família quem tenha vibrado essa crença. E muitas vezes trabalham até à exaustão e também não conseguem ter o sucesso. E nunca se conseguem sentir felizes e nunca se conseguem sentir abundantes. Porque têm uma noção de carência, não é? E era também o que eu vos dizia. Nas nossas famílias, seja ela qual for, porque nós, enquanto humanos, alimentamos esse triângulo, vibra ainda muito as 3 energias primordiais que nos prendem à densidade, que nos prendem às emoções castradoras, às crenças limitadoras, que é a noção da vítima, do agressor e do salvador. E nas nossas vidas nós andamos sempre à volta destes 3 polos. E só nos podemos conseguir libertar destes polos, deixarmos de ser a vítima, quando mergulhamos dentro de nós. Deixamos de ver agressor quando aceitamos que tudo o que o outro nos traz é em propósito divino maior e porque nós assim lhe pedimos. E porque está no propósito, seja para nós percebermos que já não estamos no alinhamento com aquela energia, seja porque há ainda algo a trabalhar. E depois há também a energia do Salvador. Porquê é que nós tantas vezes queremos ajudar o outro? Porque nós queremos salvar o outro para as suas escolhas não interferirem com as nossas, não é? Se o outro for salvo por nós, para já fica com uma dívida de gratidão. E se ficar com uma dívida de gratidão, e se efetivamente for salvo, ou seja, o processo dele não vai mexer com o nosso. Muitas vezes nós só queremos salvar o outro para não sofrermos com a escolha do outro. Percebem? E tantas vezes nós não nos damos conta de como passamos as nossas crenças também aos nossos filhos. E tantas outras vezes eles repetem as nossas atitudes, repetem os nossos padrões de pensamento, assumem a nossa forma de se manifestarem. Por muito que todos nós sejamos diferentes.
E depois há aqui outra coisa muito engraçada, é que a sociedade hoje em dia, a sociedade e a própria ciência, cada vez fala mais nos genes e na predisposição genética para isto, para aquilo ou para aquilo outro. Só que também já está provado, principalmente, também já está provado pela física quântica, mas a nível do xamanismo, a nossa predisposição genética tem um peso mínimo, à volta dos 5, 6%. Os outros 94% a 95% é sonho. O que é que significa ser sonho? É aquilo que nós podemos criar quando nos permitimos curar. Por isso é que eu tantas vezes vos digo que não há doenças herdadas. Isso é mais uma ficção que foi criada para justificar aquilo que a humanidade ainda não estava preparada para encarar. Porque efetivamente tudo o que nós desenvolvemos no nosso processo encarnatório como denso, como experiências densas, vem destas emoções não curadas, vem de emoções não processadas. E nós resgatamos essas emoções nesta vida através do que está no registro do nosso ADN e com a nossa escolha através do nosso acástico. Nós podemos sempre aceder ao nosso acástico terreno porque ele está no coração de Gaia. Okay? O nosso acástico está no mundo inferior, está no coração de Gaia, está na Mãe Terra, se assim quiserem dizer. Podemos aceder ao nosso acástico cósmico quando acedemos ao plano superior. Desenganem-se aqueles que andam à procura do acástico terreno lá para cima, fazendo meditações pelos outros planos. Só podemos aceder ao nosso acástico terreno quando nos permitimos ir à raiz, entrar pela árvore da vida e ir até à raiz. Porque é a Anjo Gaia que é a detentora dos acásticos de toda a humanidade e de todo o processo encarnatório de todos os seus filhos. De todos os seus filhos. E todos os seus filhos é aquilo que se costuma dizer o Mitakui Oyasin. Todas as nossas relações, ok? E as nossas relações é o povo pedra, o povo planta, o povo rastejante. Assustador ou não? O povo de penas, o povo de escamas, o povo do fogo, o de 4 pernas, o de 2 pernas, os elementais, os próprios elementos, as direções, ok? A terra e o céu, e o sol e a lua e as estrelas, percebem? Eu não estou a ler os vossos comentários, por isso isto hoje não, não vale a pena estarem-me a perguntar muita coisa, mas vi aqui uma pergunta: como explicar uma mutação genética? É um propósito divino mais elevado. Muitas vezes as pessoas falam de formas muito depreciativas de quem tem, por exemplo, genes alterados que levam, por exemplo, à trissomia 21 e a outras questões. São várias as questões, ok? E isso é um propósito. E a quem me está a perguntar está a dizer que a mãe tinha, ela tem, a filha tem, assim como irmãos e sobrinhos. Ou seja, vai perceber o que é que aconteceu na tua avó, na vida da avó, que levou ao propósito que a tua mãe tenha escolhido nascer com uma mutação genética que trouxe para a sua herança. No momento em que tu percebes qual é a emoção e o acontecimento que gerou o trauma, que gerou a maldição, entre aspas, ok? Porque maldição é tudo aquilo que nós geramos que não está alinhado com o propósito divino maior. Podem ser faladas, podem ser de comportamento, podem ser de emoções transmitidas e emoções alimentadas em densidade. Então é ir procurar, fazendo mapa da ancestralidade, dos caminhos,
das escolhas e até das experiências traumáticas, perceber o que é que gerou a mutação. Porque muitas vezes uma mutação genética foi uma mãe que a determinado momento fez um decreto. Um decreto no sentido, eu nunca mais vou fazer isto, eu nunca mais vou me assumir. Por exemplo, eu já fiz muitos decretos em vidas anteriores, eu nunca mais vou falar para expressar a minha verdade. Porquê? Porque houve muitas vidas em que eu fui parar à fogueira e fui brutalmente torturada por falar a minha verdade. E por ser curadora, e por ser mulher medicina, e por ser feiticeira, e por ser feiticeira, sim, que chamavam-nos sempre feiticeiras ou bruxas, e por ser sacerdotisa, e até por ser judia. Porque a última vida eu fui judia e fui sacrificada, fui torturada brutalmente durante todo o tempo que estive no campo de concentração, porque era judia. E isso leva-nos a fazer decretos. E esses decretos, quando nós nascemos na vida seguinte, nós voltamos a reencarnar, todos os decretos que nós fizemos continuam ativos. Por isso é que eu já há muitos anos vos dei a limpeza dos decretos. Ok? Por isso é que eu já vos dei isso. Porque se vocês diariamente fizerem o decreto, os decretos que eu vos passo de limpeza para as doenças, para reescrever isso, para as doenças, para a abundância, para os relacionamentos, para o propósito de vida divina, ou até os decretos de limpeza energética profunda, estão lentamente e com toda a assertividade a reescrever tudo isso. E há uns anos também partilhei convosco a meditação do livro de Ouro da Vida para os decretos nos relacionamentos. Ok? E na minha formação do xamanismo, eu assisto as pessoas a irem ao mundo inferior, a irem à Câmara das Feridas, a irem à Câmara dos Contratos, a irem à Câmara da Graça e à Câmara das Dádivas, para efetivamente poderem perceber as feridas que trazem das vidas passadas, poderem reescrever os contratos que fizeram, poderem aceder a um dos seus potenciais, porque nós temos muitos, nada está pré-definido, e poderem resgatar aquilo que os pode assistir para se exercerem nesta vida. Isto tudo no mundo inferior, porque depois no mundo inferior há outros resgates a fazer. Estou-vos a falar isto tudo só para vos explicar a diferença entre a emoção e o sentir. Porque as emoções estão associadas às crenças. São crenças limitadoras. Eu já em tempos vos disse, não há doença nenhuma. Não há nada que nos afeta nos padrões de comportamento que não tenha por base uma emoção. As doenças não são causadas por vírus. As doenças são causadas pelo que nós temos em nós, que é terra fértil para desenvolver a doença. Okay? E isto está descoberto há muito tempo. Mesmo cientificamente, quando Louis Pasteur defendeu que as vacinas vinham para combater vírus que eram externos ao corpo e que o minavam, logo na altura houve um cientista, que agora não me estou a lembrar o nome dele, que disse o oposto, que não eram os vírus que causavam a doença, era o ambiente interno da pessoa que era propício ou não a desenvolver doenças consoante a forma como lidava com as suas próprias emoções. E no final da sua vida, Louis Pasteur deu a mão à palmatória, isso está escrito, e quem tiver mais interesse pela medicina sabe que isso é verdade. Deu a mão à palmatória e admitiu que o outro estava correto. Só que, obviamente, a medicina moderna baseou-se no pressuposto de que são os vírus que nos prejudicam, que nos atacam, os vírus, as bactérias e tudo mais, e que nós somos as vítimas. E, obviamente, isso depois foi gerar uma linha de cuidados baseada em medicamentos e numa data de coisas que vocês sabem que muitas vezes não curam, camuflam os sintomas e também geram muitas outras doenças. Porque lá está, estamos a ingerir substâncias que nos prejudicam grandemente.
para fazer bem, ou para supostamente fazer bem a uma coisa, vão prejudicar outras. Mas eu hoje não quero entrar por aí, porque não é por aí que eu hoje quero ir. Et pour ceux qui demandent si je parle français, oui, je parle français, mais c'est pas du jour. Estas comunicações são agora passei o dia e vi logo a pergunta se tu parles un peu français. Merci à tous qui m'écoutent de France. Merci, merci beaucoup. Agora já estava com o raciocínio. Então eu estava a falar-vos basicamente da diferença entre a emoção e o sentir, ok? A emoção é capaz de nos manter uma vida inteira agarrados a um padrão. E é algo denso. E é algo que está no nosso corpo emocional. Ou seja, é algo que está profundamente ativado nos 77% de água que temos no nosso corpo. O sentir é alma conectado. O que é que eu quero dizer? Quando nós temos, sabem aqueles momentos que vocês são invadidos por uma sensação de gratidão absolutamente extraordinária, que ficam de lágrima no olho, a sentirem-se completamente... É breve, mas é puro. Ok? É breve e é muito puro. Está no carro, sim. Agora estou aqui. Os dois para cortar as unhas? Não, está lá em cima. Aonde? Na minha malinha dentro do móvel. Eu estou a fazer um direto. Vocês já estão habituados, né? Isto nesta casa é uma aventura. Tem que ter sempre... Eu posso até esconder-me no escritório, mas tem que haver sempre animação. Também, se não houvesse, tirava a piada toda aos diretos, porque vocês não vêm aqui só para me ouvir. Vêm também para apanhar esta animação toda. Mas isto para vos dizer. Então, vamos lá ver se eu retomo o meu raciocínio. Que as emoções mantêm-nos presos durante uma vida inteira, se assim for possível. Se assim for, e é muitas vezes possível. Quantas pessoas, não é? E alguém está a falar naquele aperto no peito, de ficar ali, muitas vezes ter aquele aperto no peito. Eu tive anos e anos e anos da minha vida que cada vez que eu sentia que tinha que expressar a minha verdade e que ia ser muito criticada, eu parece que tinha umas mãos a esganar-me completamente. Era um aperto, era um sufoco, era horrível. Era horrível, ok? Tive muitos anos da minha vida, pesadelos, de me estarem a perseguir, de me quererem matar, me quererem fazer mal, e eu não me consegui mexer, não consegui fugir, nem consegui gritar. Quando eu comecei a fazer o meu caminho interior, ok? Quando eu comecei a mergulhar dentro de mim, os meus sonhos mudaram. Porque eu comecei a ser capaz de enfrentar o que nos sonhos me estava a querer fazer mal. E há uns tempos até partilhei com os grupos que eu estou a acompanhar. Agora eu vou partilhar agora convosco para vocês verem, também perceberem a diferença. Há uns tempos eu sonhei com a minha sombra. Há muitos anos atrás eu sonhei com a minha sombra. E nós temos sempre aquele conceito que a sombra é algo absolutamente terrível, não é? Monstruoso. E foi isso que eu vi. Vi um monstro enorme. Vi um monstro imenso, imenso, imenso à minha frente. Eu quando vi aquele monstro, no meu sonho eu percebi, ok, o que é que eu vou fazer agora? E eu já andava a fazer o meu caminho de me curar, de me alinhar. E então olhei para os olhos do monstro. Olhei para os olhos do monstro e comecei a dizer ao monstro que o amava. E ele fazer aquelas caretas todas de me atacar e não sei o que mais. E eu olhar para os olhos dele, eu amo-te. Estás seguro? Eu amo-te. Estás tranquilo? Eu amo-te. Está tudo bem? Eu amo-te. Eu dou-te colo. E ele queria se rebelar e eu continuava. Eu amo-te. E quanto mais eu lhe fui dizendo que eu amo-te, ele começou a mudar de feições. E começou a ficar mais pequenino. E eu continuei a dizer que eu amo-te. E eu acolho-te e tu aqui estás seguro. Até que chegou ao ponto que o monstro horrível
era uma criança pequenina, assustada, cheia de medo. E aí eu percebi que a sombra que todos nós tememos é a criança interior que nós nunca resgatamos nem demos colo. Que é uma criança que está cheia de medo e que está abandonada. E foi abandonada por quem? Por nós, que somos as mães e os pais dela. Por isso, quando vocês querem deixar de ter o aperto na garganta, cuidem da vossa criança interior. Conversem com ela. Nem que arranjem uma imagem vossa de quando eram crianças pequeninas. E olhem para essa criança todos os dias e deem-lhe amor. Ponham-na na vossa cabeceira. Digam-lhe: eu amo-te, eu aceito, eu perdoo, eu honro-te, eu mereço. Mas deem-lhe mesmo e façam coisas que só uma criança poderia fazer. Brinquem, riem, dançam. Olha, como eu faço aqui com esta família de loucos. Ando às vezes a correr à frente deles, feita doida, até salto por cima dos sofás e pronto. E por que não brincar? E já tenho quase 50 anos. E porquê que eu não hei de brincar? Que eu tenho a força para quando tiver netos, lá para os 80, 70, 80, ainda ter capacidade para o fazer. Consegui saltar por cima dos móveis à frente dos netos. Vamos ver. Por isso, permitam-se, ok? As emoções prendem-nos. O sentir é muito mais efêmero, mas liberta-nos e é alma alinhado. E agora vou fazer a passagem para as grandes iniciações da vida. Nós temos muitas situações na vida que são autênticos percursos iniciáticos. Nascer é uma iniciação. O primeiro grande amor, muitas vezes, quando ainda somos crianças pequeninas, o meu primeiro grande amor, eu tinha 9 anos. Apaixonei-me por um menino que tinha olhos cinzentos. Ele tanto tinha olhos azuis como tinha verdes e havia dias que tinha olhos cinzentos. E depois esse menino no verão faleceu com uma leucemia galopante. Mas foi o meu primeiro amor, o Robin. Nunca mais me esqueci do meu primeiro amor aos 9 anos de idade. E eu cumpri com essa iniciação. Correu bem? Não. Fiquei sempre à espera durante muitos anos e agora que já tenho a idade que tenho, ainda ando a curar a ilusão do amor perfeito que todos nós tantas vezes alimentamos. Queremos aquele relacionamento de contos de fadas em que nos vêm salvar em cavalo branco e uma data de coisas, não é? Outra das iniciações que nós temos passa na nossa adolescência. Depois é o casamento. São várias ao longo da vida. A última das iniciações que nós temos é a morte. Ok? E a morte, nós vamos tendo muitas mortes ao longo da vida. Nós estamos sempre a nascer e a renascer e a morrer enquanto vivemos. Sempre que um ciclo na nossa vida se encerra, sempre que alguém sai da nossa vida e entra outra pessoa, quando mudamos de local onde vivemos, quando mudamos de ano na escola, quando mudamos de ciclo, quando mudamos de trabalho, são mortes e renascimentos, são ciclos que terminam e ciclos que renascem. Caminhos que se renascem. E a morte é um desses processos. O sermos capazes de encarar a morte dos nossos ancestrais. O sermos capazes de encarar a nossa própria morte. E nós muitas vezes temos muita dificuldade em lidar com a morte, porque não nos conseguimos ver a nós próprios como seres que em algum momento vamos morrer. E há pessoas que têm um incrível medo de morrer. E sabem que mais? Isso tudo é certo. Eu recentemente, anteontem, partilhei convosco a partida da minha mãe. Ontem foi o funeral. E eu estou tranquila. E ontem posso-vos dizer que foi um dia absolutamente mágico e absolutamente alma abençoado. Foi tudo tão alinhado que eu só posso estar grata
por ter podido assistir e ter podido viver o dia como ele se manifestou. Quando meu pai faleceu no dia 29 de dezembro, depois, como vocês sabem, na altura partilhei convosco o funeral, ou seja, o ofício da cremação só aconteceu, porque ele foi cremado, só aconteceu no dia 7 de janeiro. Foram vários dias que estivemos a aguardar, por causa do fim de ano, por causa dos testes de Covid, por causa de uma data de coisas, só foi no dia 7 de janeiro. E desde o dia 7 de janeiro que nós ainda não tínhamos tido acesso ao pote das cinzas. E o meu pai tinha veiculado em vida, porque o meu pai foi ex-combatente do ultramar, que quando partisse, que gostava de ficar junto aos ex-combatentes. E depois dele morrer, dele desencarnar, nós lembrámos-nos disso e eu entrei em contato com os ex-combatentes e efetivamente disseram-me que era possível ele ficar. Já não existia, não era no panteão, mas é na zona das gavetas, para os cremados, não é? Para as pessoas que foram cremadas, a zona das gavetas onde se pode pôr lá a urnazinha com as cinzas. E como a minha mãe estava extremamente doente já há 2 anos, já vou ter... ainda não tinha sido possível recebermos, não apagues a vela da mamã, recebermos as cinzas do meu pai. Ontem, assim que eu cheguei ao local para a cremação, o que é que eu vejo no carro do senhor da funerária? O potezinho. Não, amor, não pode ser. O potezinho com as cinzas. Imediatamente pedi, pode-me dar as cinzas? Ou seja, a minha mãe assistiu ao funeral do meu pai, o meu pai assistiu ao funeral da minha mãe. E depois, a minha madrinha, que é a minha tia-madrinha, teve o carinho imenso de me convidar a mim e ao meu irmão para almoçarmos em casa dela, na presença dos meus primos. Estive a receber aquele amor e aquele aconchego de família que só a família pode dar, não é? O meu pai assistiu ao nosso almoço. De manhã já tinha estado a arrumar coisas da minha mãe, que passei a manhã toda a conversar com ela. E então, à tarde, foi-nos possível eu ir buscar as cinzas da minha mãe. E fui eu, com o meu irmão, os meus padrinhos, que eram irmãos do meu pai, e os primos que estiveram presentes, fui eu com os 2 potes encostados ao coração, colocá-los, e também na presença do meu irmão, colocá-los na gavetinha dos ex-combatentes. E eles que viveram 50 e tal anos juntos, que desencarnaram com 1 mês e meio de diferença, estão juntos no final da vida, na última morada desta vida. Os 2 potinhos lá ficaram. Eu ainda tive a bênção de poder ir ao sítio onde está a minha bisavó e onde está o meu avô paterno, que desencarnou há 15 anos, no dia 14, e a minha mãe desencarnou no dia 15 de fevereiro. E eu olho para tudo isto e só consigo ver bênçãos. E só consigo ter a certeza... Vai tocar para a sala, filho. Ter a certeza e ter a tranquilidade de saber que tudo está bem. Vai tocar para a sala, vai. Vai lá, que a mamãe está a falar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Vai lá ter com o papá. Bate lá na mesa, bate lá. Para a mamãe. Já está tudo? Só um bocadinho. Fala com o João, se faz favor. Isto, eu queria terminar. Vamos lá ver se eu consigo. Não tenho aqui a carteira. Pronto, está aqui, Natália, gratidão. Peço desculpa, vocês já sabem. E como veem, se eu já tenho, porque tenho tido sempre uma postura de aceitar e de encarar desde pequenina, sempre encarei estes processos com muita naturalidade. Posso-vos dizer que eu anteontem de manhã tive um momento que comecei a sentir emoções pesadas. É que não era bem só tristeza, era como se tivesse que estar triste. Porque também compreendo que muitas pessoas não compreendem a minha postura face, não é? Não compreendo. Vá lá, filhota, tenho que te levar.
Onde? Tenho aqui uma pescotitas. Uma pistotirita pequenita. Eu quero mudar as calças. Queres? Então vá, vais mudar as calças com o pai. Pai, se faz favor. Okay. Que eu estou a trabalhar, vá. O que é que queres? Ela quer mudar as calças. Desculpa. Isto não é fácil. Pode haver um pai em casa que a mãe tem que estar sempre em ação. Hoje o pai também está em casa porque ele também tem aos dias, direito aos dias, tal como eu. E estava a partilhar convosco que eu desde pequenina... Agora é o outro. Vá lá, filha, a mãe está a trabalhar. E a nossa caixa? Não veio caixa porque a mãe tem que comprar noutro sítio. Não veio, filho. Vamos lá ver se é agora que eu consigo terminar. Bem, vamos lá. Eu já partilhei convosco que eu desde pequenina sempre aceitei muito facilmente a partida dos entes queridos, até porque sempre tive a possibilidade de os ver no outro plano. Por isso para mim nunca houve diferença, ok? Entre estar aqui e estar no outro lado, não existe. Só existe vida. E eu ontem, ao ver os encadeamentos todos do dia, era só mesmo isso. Esta nossa presença neste plano é um piscar de olhos para a eternidade. E no fundo, só há uma realidade, que é o amor, isso é o que fica. Por isso, percebam uma coisa, eu dou-vos o meu testemunho de como é que eu encaro a morte. E o meu testemunho de como eu encaro a morte, como eu encaro o falecimento de um familiar, não é obrigatório para ninguém, nem têm que sentir como eu. Cada pessoa vai sentir como tiver que sentir. Percebem? Cada pessoa vai viver esse processo da sua forma muito própria, como está no seu propósito de viver. Há muitos que necessitam imenso de ter o luto, de chorar, de libertar. Porquê? Porque esse choro cura. Esse choro vai permitir libertar do vosso corpo emocional as emoções que estão lá, ok? Aquelas emoções que estão cristalizadas. Por isso, permitam-se chorar. Se sentem falta dos vossos entes queridos e isso vos traz uma saudade e uma dor profunda, chorem. Eu, em mim, é natural vivê-lo de outra forma. Por exemplo, ontem estava a tomar um pequeno almoço e dei-me conta que a forma como eu mexo a minha chávena e como eu ponho a cabeça enquanto a estou a mexer era exatamente a forma como minha mãe o fazia. Isso trouxe-me um sorriso ao rosto, não me trouxe tristeza. Mas também, lá está, estava-vos eu a dizer que eu anteontem, no momento em que me senti assim mais pesada, até porque estive a dar aulas de manhã, depois lembrei-me, ok, deixa-me lá ir meditar, deixa-me lá ir alinhar a minha energia, a sentir os elementos em mim, e assim comecei a ativar a energia dos elementos, a terra, a água, o fogo, o ar e o éter em mim, e pedir que cada um deles, por exemplo, o éter é a conexão com o divino. Então a conexão com o divino infunde o vento, infunde o ar, que é a sabedoria divina. A sabedoria divina vai ativar as chamas do amor. Essas chamas do amor aquecem a água das nossas emoções para que tudo o que é denso seja transmutado. E essa água depois pode regar a nossa terra para termos um solo fértil, para dar vida ao novo e para ao mesmo tempo termos umas raízes fortes. E quando eu estava a fazer este exercício em mim, de um momento para o outro, toda aquela emoção, toda aquela densidade passou. E eu percebi, olha, aqui está a diferença entre a emoção e o sentir. É por isso que há muito quem não compreenda, mas eu não sinto necessidade de estar pesada ou chorosa ou em dor pela partida do meu pai e da minha mãe. Se eu sei que eles estão bem, se essa é a minha convicção, se eu os vejo e já os vi serenos e bem, como é que eu posso estar a alimentar uma crença do contrário?
E ninguém tem que ser julgado nem por o fazer, nem por não fazer, ok? E nos últimos dias eu já fui julgada por não estar triste. Porque as pessoas não estão habituadas a ver essa atitude e então julgam isso no outro. Mas eu não tenho que vos julgar. Quem vive as coisas com dor, quem sente a dor, é porque é necessário. Só percebam que os vossos entes queridos partiram no exato momento em que estava no seu propósito partir. E que esse processo tenha sido um acidente, tenha sido uma doença, tenha sido um suicídio. Nada disso foi um erro, nada disso foi pecado e nada disso foi castigo. É propósito divino em ação. Ok? E cada ação dessas traz-nos uma oportunidade de cura. Já houve vezes na minha vida que eu chorei até sentir que me desfazia toda de dor. Mas foram noutros processos. Não calhou ser com a partida dos meus entes queridos, mas tive outras situações na minha vida que me trouxeram sofrimento atroz. Eu sou grata por esse sofrimento atroz porque me permitiu ir ao tutano daquela emoção que me prendia e pude me libertar. E contigo é a mesma coisa. Nós muitas vezes ficamos presos na emoção e presos na dor dos entes queridos que partem porque não queremos aceitar essa realidade. E muitas vezes também não queremos aceitar essa realidade porque nos julgamos, porque achamos que podíamos ter feito mais alguma coisa. Devíamos ter dito isto, ou não devíamos ter deixado de sair de casa, ou não devíamos ter não sei o quê, ou não devíamos ter feito não sei o que mais, ou devíamos isto. Sempre que dizemos eu devia ou não devia, ou isto ou aquilo ou aquilo, estamos em julgamento e estamos a alimentar a culpa. E é a culpa que é a culpa que muitas vezes também está associada a um medo enraizado e profundo, que nos mantém no leito das emoções completamente densas, castradoras, que criam realidades, também elas densas e castradoras. E se tiveres que chorar para te libertares, chora, ok? Mas percebam, quando vocês conseguirem perceber que o divino nunca se engana, que não há castigo, que Deus não nos castiga, que tudo é alma alinhado, isto hoje é uma festa, vocês vão perceber que não vale a pena ficar agarrado a uma raiva, a um ódio familiar, a um ressentimento ou até à revolta por alguém ter partido. Porque ninguém partiu para nos fazer mal. Só partiu porque chegou o seu momento e porque isso nos traz uma oportunidade de cura imensa. Um dia destes tive uma moça que esteve a falar comigo porque quando eu falei no suicídio ela deu-se conta que ainda hoje, ao fim de não sei quantos anos, já mais do que uma década, ainda estava em revolta para com o seu pai porque se tinha suicidado. E ela achava que ele tinha cometido um pecado. E nós só nos conseguimos suicidar se efetivamente tiver chegado ao final da nossa vida. Que só não conseguimos. E vocês sabem a quantidade de relatos de pessoas que tentam fazer, vão parar aos hospitais, às vezes até tentam fazer de novo no hospital e sobrevivem, não conseguem. Porquê? Porque não chegou o seu momento. Mas nós fomos educados numa crença de que isso é pecado e, como tal, carregamos esse peso connosco e depois carregamos outros pesos. Achamos que aquele que se suicidou foi porque não nos amava ou porque nós não éramos suficientes para ele ter vontade de se manter vivo. Percebem como é que as nossas crenças limitadoras alimentam os padrões que nos mantêm no sofrimento? Conseguem perceber? Quando nós encararmos a realidade que tudo acontece no momento divino e que a mão de Deus está sempre à ação e que nós somos
Deus em ação, porque Ele expressa-se através de nós, cada um seu filho e filha. Vamos perceber que não há enganos. E se não há enganos, como é que nós podemos julgar o outro? O outro está certo na sua atitude, está-nos a trazer uma experiência. Se nós é que vamos viver a experiência como positiva ou como negativa. Certo? Então, se calhar agora já é mais fácil libertar. Se calhar agora já é mais fácil aceitar. Eu também demorei algum tempo a aceitar os bebés que perdi. Mas aceitei. E depois o Divino brindou-me com 2 seguidos. Eu já nem esperava por essa bênção. E o Divino assim o entendeu. Quando vocês libertarem, porque perdoar ao outro que nos fez mal, não é concordar com a atitude do outro. É perceber que o não perdoar é um peso que somos nós que carregamos às costas. E são cordões que são gerados em medo, e em resistência e em ego. Quando tu perdoas, não tens que concordar com a atitude, mas libertas. Honras a experiência. Honras a oportunidade de crescimento. Honras a escolha. E essa é a grande diferença entre o sentir e a emoção. É que a emoção não honra nada. A emoção mantém os padrões. O sentir é alma alinhado. O sentir liberta. Por isso é que se diz que amar é libertar, é dar asas. E nós que somos mães e que somos pais sabemos que os filhos não nos pertencem e que amá-los é ensiná-los a usar as asas com as quais eles nasceram. Porque a seu tempo eles vão bater essas asas e vão criar a vida deles. E que possam criar a vida deles sem estar presos às maldições que nós geramos com a nossa herança familiar e com as crenças que nos foram incutidas. E como é que nós podemos curar isso? Curar os padrões que vêm na família, permitindo-nos resgatar as nossas emoções com amor. Também podem fazer a cerimónia do fogo, que eu já partilhei convosco, com o pauzinho de espetadas. A minha Áurea levou-me o pauzinho de espetadas, com o pauzinho de espetadas na chama da vela. Entregar tudo ao fogo. Ou podem simplesmente escrever todos os vossos padrões e entregar ao fogo para ser queimado. Ok? Os nossos ancestrais, todos aqueles que já conseguiram efetivamente ascender, e eu também já expliquei isso no direto anterior, porque há muitos que ainda ficam presos neste plano e é muito fácil ficarem presos neste plano quando nós continuamos a alimentar as raivas, os ressentimentos, a culpa, o julgamento, porque isso são cordões que não os deixam regressar ao lar. Quando nós aprendemos a libertar, também os assistimos para que eles possam fazer o seu caminho de regresso ao lar. E efetivamente, a partir do momento que fizerem o seu caminho de regresso ao lar, vão ser recebidos por todos aqueles que os amaram, por todos os seus ancestrais. E quando eu vos vier explicar na próxima lua como é que se faz o encontro de almas, vocês também o vão poder fazer e perceber e ver os ancestrais que tantas saudades têm e receber o seu amor e receber o seu aconchego. E percebem como é que eles já estão presentes neste momento. A abraçar-vos com todo o vosso amor, com todo o seu amor. Honrem todas as bênçãos, meus amores. Todas as bênçãos. Gratidão, gratidão, gratidão por sermos. Chico coração imenso em vós. Para quem está aí antes de ir, estava aí a ler quem é espírita, diz que não nos devemos suicidar porque depois vamos ter que completar esse tempo.
Sabem que eu também tenho aqui os livros do Allan Kardec. Ele cumpriu o seu propósito no seu tempo, foi um homem muito à frente do seu tempo. Mas obviamente também transmitiu as coisas como era possível transmitir na consciência que havia naquela altura. Hoje em dia nós estamos a alinhar-nos com uma consciência de quinta dimensão. E enquanto vocês receberem mensagens, mesmo de quem diga que canaliza alguma coisa ou que recebe do divino, que vos cause medo ou que vos diga, se não fizeres assim vais ficar doente e vais ter cancro e vais ter isto e vais ter aquilo e vai-te acontecer assim assada com outro, ou se fizerem isto vai-lhes acontecer não sei o quê e vai ser difícil e vai ser duro e vai ser não sei o quê, isso é tudo mensagens que estão alinhadas numa energia de medo, de ego e de resistência, que estão fundamentadas na energia da ilusão da terceira dimensão. Por muito o Allan Kardec foi um ser absolutamente evoluído para o seu tempo e assistiu a milhões de pessoas. A milhões de pessoas. Nós estamos numa nova era e estamos a resgatar a verdade de que todos somos divinos, de que não há erro, que não há castigo. Eu sei que foi isso que nos transmitiram a vida toda. Transmitiram-nos a noção de pecado e o que mais nos prende enquanto humano é acreditarmos que fomos expulsos do Jardim do Éden e que desde então vivemos em pecado original. Não existe isso de pecado original. Toda a criança é pura. Ok? Seja de que religião for ou sem religião nenhuma. Nós nascemos puros e somos puros porque todos somos Deus em ação. Tenhamos a cor de pele que tenhamos a religião que tenhamos. A única diferença que existe entre nós está na forma como acreditamos nas coisas. Eu fui criada na Igreja Católica Apostólica Romana. Ainda fui convidada para ser catequista e nunca quis ser. E quando antes de me casar, tive que dizer ao padre que acreditava em muitas coisas que eles não acreditam. Ok? E quando os meus filhos foram batizados, eu também disse que eles não precisavam do batismo para ficarem puros. Eu permiti o batismo e quis o batismo dos meus filhos para que eles recebessem a bênção da água da vida, que cura todas as emoções e nos alinha com o alimento primordial. Não para ficarem purificados. Nós não precisamos de ser purificados por nada nem por ninguém, só por nós mesmos, quando nos permitimos limpar as emoções densas e abrir a nossa consciência à única realidade que existe, que é o amor. Eu tenho o máximo respeito pelos padres, como tenho o máximo respeito pelos monges, como tenho o máximo respeito por cada ser que existe à face da Terra, porque em verdade todos somos relacionados uns com os outros. Ok? Mitakui Oyasin, todas as nossas relações. Pedras, plantas, rastejantes de barbatanas, de asas do fogo, 4 pernas, 2 pernas. Mãe Terra, Pai Céu. Avô Sol, Avó Lua, Irmãs Estrelas, Nações Estelares. Todos somos relacionados uns com os outros. Gratidão, gratidão, gratidão. Agora sim, vou. Todas as bênçãos, meus amores, todas as bênçãos. Coração imenso, imenso, imenso em vós.